Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Hoje é a volta de mais uma rúbrica que não é muito normal ser feita, que é os melhores, o top 10 deste canal. E é um top 10 especial, assim se possa dizer. Se vocês seguiram os meus vídeos anteriores, os vídeos deste canal e os tops também, principalmente o último top que eu fiz, vocês saberão que eu descobri este mundo dos jogos de tabuleiro aí por volta de 2010 e já fiz um top, foi exatamente o último, sobre esses jogos, os melhores jogos de 2010. Foi o ano em que conheci e iniciei este mundo e iniciei-me por este mundo dos jogos de tabuleiro modernos e de designer. E hoje vamos então criar e vamos fazer um novo top. Vou fazer um novo top para vocês e vai ser então os melhores antes de 2010. Portanto, todos antes de 2010. Mas vão ser apenas jogos de designer. Isto é, nada de mass market, isto é, de jogos de mercado grande, nem jogos chamados jogos de hobby, wargames, esse tipo de jogos que também eram muito famosos nessa altura, nem RPGs, para que se bem da verdade. Portanto, mesmo designer, o que nós chamamos de designer, modern board games. E vamos começar então com rapidamente as menções honrosas, os jogos que quase ficaram neste top 10, mas não chegaram lá. Então, estes são as minhas menções honrosas: Catan, Pandemic e Tobago. E todos eles com razões mais ou menos diferentes para serem as minhas menções honrosas. Catan, então, é um jogo de 1995, criado por Kostoiba, e está aqui como menção honrosa porque foi, então, o jogo que me iniciou neste mundo dos jogos de tabuleiro modernos. Temos aqui o Pandemic. O Pandemic é então um jogo de 2008 e é um jogo que foi o meu primeiro jogo dito de cooperativo. Portanto, foi o meu primeiro jogo cooperativo e é então ainda um dos jogos que eu gosto, cooperativos, muito interessante, muito bom, e que é também um jogo que também certamente inicia muita gente a este tipo de jogos de cooperação. Portanto, Pandemic, por ser o meu primeiro jogo cooperativo de 2008. E finalmente tem aqui o Tobago, que é um jogo que eu gosto muito e tem mecanismos muito interessantes, é um jogo familiar super interessante, foi um dos primeiros jogos que eu também adquiri e é um jogo, então, que tem o chamado dedução inversa, isto é, em vez de nós descobrirmos pistas para chegar a um sítio, nós vamos colocando pistas para chegar a esse sítio. Portanto, não é bem inverso, mas pronto, é uma dedução um pouco diferente. Nós vamos criar as nossas próprias pistas para chegar ao sítio do tesouro. Portanto, estes três não chegaram ao top 10, mas são então as minhas menções honrosas. Começamos então com o número 10. E o número 10 é o Turns and Taxis. Este é um jogo da Hansi Gluck, é um jogo da Karen e do André Schäfer. É um jogo para 2 a 4 jogadores com 10 ou mais anos de idade e dura mais ou menos 60 minutos. E é um jogo que eu adoro. É um Spiel des Jahres de 2006, é um jogo que eu adoro bastante. É um jogo onde nós vamos criar rotas utilizando casinhas e vamos utilizar essas casinhas para criar rotas de correios na Alemanha no início dos correios naquela altura. E é um jogo que eu gosto bastante, é para mim um Ticket to Ride Plus em termos de complexidade, em termos de criar rotas, porque temos que criar rotas com cartas na mesa primeiro e depois temos que transformar essas rotas construídas e planeadas de antemão em cartas para depois serem colocadas essas rotas no tabuleiro através de casinhas para fazer então
o domínio e a presença em várias cidades da Alemanha. É um jogo que eu gosto bastante, é um jogo familiar, super interessante, um bom plus para quem gosta muito, por exemplo, do Ticket to Ride e quer ser contra. Isto é um jogo então de 2006. Continuamos com o número 9 e é o jogo Ticket to Ride. Portanto, esta é a versão 10º aniversário. Então este Ticket to Ride é um jogo de 2004. É um jogo inicialmente e sempre da Days of Wonder para 2 a 5 pessoas com 8 ou mais anos de idade durante 30 a 60 minutos. Vamos criar ligações entre cidades, neste caso nos Estados Unidos, utilizando então pequenos comboizinhos que, para serem lá colocados nessa rota, nessa ligação entre uma cidade e outra, vamos ter que utilizar cartas de cores. Dependendo do número de retângulos entre uma cidade e outra, e a cor desses retângulos, vamos ter que ter então cartas na nossa mão que vamos descartar igual ao número de retângulos e igual às cores que lá estão para colocarmos então os nossos comboiozinhos nessa rota, nessa ligação. É um jogo super divertido e vocês dizem, então mas gostas mais deste do que Trains and Taxis? Este jogo é um jogo que eu jogo muito. É talvez o jogo favorito da minha mulher, portanto, é um jogo que eu gosto muito, portanto, fica mais presente então na minha memória, apesar de eu achar que o Trains and Taxis tem assim um grau um bocadinho superior em termos de complexidade, que às vezes gosto mais. Mas o jogo que eu jogo mais, sem dúvida, é o Ticket to Ride. E continuamos com o número 8, e é o jogo Stone Age. Aqui está. Este então é o Stone Age, também considerado por muitos um clássico. É um jogo de 2008. É um jogo de 2 a 4 jogadores com 10 ou mais anos de idade, dura entre 60 a 90 minutos. É um jogo originalmente da Hans im Glück, trazido para Portugal pela Devi. É um dos primeiros, não o primeiro, mas um dos primeiros jogos de worker placement, que é um dos meus mecanismos de jogos de tabuleiro favoritos. É um jogo onde vamos ser líderes de fações concorrentes de uma tribo de homens que estão a sair das cavernas e estão a iniciar então a vivência civilizacional. Então, a iniciar uma civilização fora das cavernas. Vamos adquirir então recursos em vários locais à volta da nossa aldeia para construirmos casas, para melhorarmos a nossa aldeia e nossa civilização usando cartas de tecnologia. Vamos então também ter vários tipos de ações na nossa aldeia, onde vamos poder fazer reprodução para adquirir mais trabalhadores, onde vamos poder criar ferramentas para nos ajudar a apanhar mais recursos, para melhorarmos a nossa agricultura, etc, etc. Vamos utilizar os trabalhadores nos vários locais e depois vamos ter que regular dados por número de trabalhadores que vamos colocar lá para apanhar os recursos que têm um certo valor. E depois vamos dividir o valor dos dados saídos pelo valor dos recursos, e é esse o número de recursos que vamos apanhar. Que pode não dar muito certo. Muito bom este Stone Age. E vamos para o número 7. E deixamos assim os jogos mais simples, mais introdutórios de lado e vamos para um peso pesado. E é o Kailus. Este é um jogo de 2005, é um jogo originalmente da Asvedium Games e da Istari. Um jogo para 2 a 5 jogadores com 12 ou mais anos de idade, dura entre 60 a 150 minutos. Este, na época, era sem dúvida um dos jogos mais complexos que havia. Mas também acredito que tenha sido este Kailus que fez muitos board gamers começarem a ganhar gosto por jogos mais complexos. Este é um jogo então onde vamos tentar construir uma aldeia medieval e o castelo. Portanto, vamos tentar construir uma aldeia medieval para suportar a construção de um castelo. E é um worker placement
que pode ser muito, muito cruel e muito chamado cutthroat. Isto é, porquê? Porque nós vamos meter os vários trabalhadores nos vários locais, vamos construindo, e há alguns locais já de base no tabuleiro, vamos colocar esses trabalhadores e vamos então fazer com que vamos ativar esses trabalhadores. Mas só ativamos esses trabalhadores se por lá passou o mestre de obras, assim se possa dizer. Vamos construir casas, tudo com os vários recursos. Também é um jogo onde vamos gerir vários tipos de recursos, desde comida, desde pedra, desde madeira, desde dinheiro, desde tecidos. Vamos fazer isso tudo para depois construirmos as 3 partes do castelo, mas entretanto vamos ter que construir os vários locais, as várias casas de apoio a esta construção e transformar, na verdade, e criar uma aldeia medieval para tal. Pronto, é um jogo muito bom, é um jogo que eu gosto muito, apesar de ser um bocadinho cruel, mas é um jogo excelente que é sem dúvida o início dos chamados heavy games nos board games. É o Kairos. E o número 6 é então outro jogo que voltamos a ser um jogo mais simples, assim se possa dizer. É então a Cleópatra e a Sociedade dos Arquitetos. É um jogo então de 2006 e é um jogo também da Days of Wonder. É um jogo do Bruno Catala e de Ludovic Moblin e é então um jogo que, apesar de ser relativamente simples, tem uma estratégia muito interessante e, para não dizer que é lindo na mesa, lindo, lindo. Nós temos que construir então um palácio para a Cleópatra e vamos utilizar então cartas como recursos. Podemos ter mármore, lápis lazuli, trabalhadores, pedra, madeira, portanto, e vamos utilizar essas cartas para a construção dos várias peças para o templo e para o palácio de Cleópatra. Tem 2 mecanismos muito interessantes e diferentes e acho que nunca vi muito mais disto. O primeiro mecanismo é quando vamos apanhar recursos, nós vamos ter basicamente 3, vamos chamar bancas, 3 linhas de cartas, que algumas delas estão viradas para baixo e outras estão viradas para cima. Portanto, nós sabemos parte da informação. E é interessante então escolher qual a banca que nós queremos basear nessa informação limitada. É giro, não é? Do todo, sem informação nenhuma, mas também não é toda a informação. É uma informação semi, porque parte das cartas estão viradas para baixo, parte das cartas estão viradas para cima. Portanto, esse mecanismo, acho que nunca mais vi esse mecanismo em lado nenhum. O outro mecanismo é um mecanismo da corrupção. O que é que isso significa? Existem cartas que são melhores do que outras cartas. Portanto, há cartas que dão simplesmente um recurso, mas há cartas que dão 2 ou 3 recursos, mas ganhamos corrupção com isso, certo? Há cartas de ações especiais que nos dão uma grande vantagem, mas também ganhamos corrupção. E vai ser, e o que é que isso quer dizer? Corrupção significa o quê? Que no final do jogo, a pessoa que tiver mais corrupção ganha e ainda possuída no final do jogo simplesmente é jogada aos crocodilos. Perde automaticamente. Independentemente se é aquele que tiver mais pontos ou não. Vamos então construir o palácio desta Cleópatra e tem mecanismos muito divertidos para um jogo que já tem alguma idade. Este Cleópatra e a Sociedade dos Arquitetos. E chegamos ao meio da lista, ao número 5. E qual é o número 5? É o Power Grid. Então, este é o Power Grid. E é um jogo de 2004. Portanto, é um jogo que tem já alguma idade. E talvez um dos mais antigos destes que estão aqui. Mas não deixa de ser um excelente jogo. É o meu número 5. Este então é um jogo do Friedman Freeze, do conhecido designer de cabelo verde. Esta versão é da Rio Grande Games. É um jogo para 2 a 6 jogadores, com 13 ou mais anos de idade e dura mais ou menos 2 horas, mais para mais do que mais para menos, também dependendo do número de jogadores. É um jogo ótimo. É um jogo que tem um mecanismo de busca, de procura e oferta dos melhores que existem neste mundo dos board games.
Então é um jogo onde vamos adquirir plantas energéticas, estações de criação de eletricidade, e vamos ter que criar estações de elétricas por todo o mapa, assim se puder, por as várias cidades, fazer uma rede elétrica, e no final do jogo ganha quem conseguir produzir mais eletricidade e conseguir fornecer eletricidade ao maior número de estações elétricas no mapa. É este jogo que então tem vários mecanismos, desde fazer o leilão das estações de produção de eletricidade para fazer a nossa produção, desde adquirir os recursos com uma oferta e procura, um mecanismo muito interessante, uma oferta e procura. Porquê? Porque se nós estamos a utilizar por exemplo, muito carvão, o carvão vai começar a escassear, portanto vai começar a custar mais dinheiro. Mas o plutónio vai começar a custar muito caro. Se há poucas pessoas a não utilizar, ou poucas pessoas a utilizar, ou ninguém a utilizar plutónio cada vez vai ficando mais barato. Portanto, então esta dicotomia da oferta e procura está muito bem conseguida neste Power Grid, que é então um dos meus jogos favoritos, é o número 5, Power Grid, o meu jogo favorito antes de 2010, o número 5. E continuamos com o número 4. E o número 4 é Le Havre. Le Havre é um jogo de 2008, originalmente da Lookout Games, e este é então uma versão inglesa da Z-Man Games. É um jogo do conhecidíssimo designer Uwe Rosenberg. É um jogo para 1 a 5 jogadores, com 13 ou mais anos de idade, e dura mais ou menos 100 a 200 minutos. É um jogo fantástico, é um jogo sobre fazermos então, gerirmos, assim se possa dizer, o porto de Le Havre, na França, não é? E é um jogo onde ao mesmo tempo vamos não só gerir o porto, como vamos construir à volta vários edifícios que dão suporte a este porto. E é uma alocação de trabalhadores super simples. Mesmo. O jogo é demorado, mas o jogo, em termos de simplicidade, é simples. Tem então a dificuldade de cada carta. É o que normalmente acontece com o Rosenberg, já acontecia com o Agrícola, por exemplo. Cada carta faz coisas diferentes e o pensamento e a estratégia, a profundidade estratégica, por isso mesmo, por as cartas utilizadas, é muito grande. É um jogo tão simples como mexemos um barquinho e fazemos uma de duas ações possíveis. Ou vamos buscar um recurso que está num dos possíveis locais no porto, ou vamos utilizar o nosso único trabalhador no local, numa casa, num edifício, para fazer uma ação especial. Pode ser num edifício nosso, na nossa frente, portanto nos nossos edifícios que nós construímos, ou podemos utilizar o edifício de outro jogador. Podemos ter que pagar comida ou dinheiro a esse jogador, mas podemos o fazer. Portanto, é um jogo muito interessante, onde vamos então fazer essas ações para adquirirmos bens, para modificarmos bens, para produzirmos portanto, bens manufaturados ou industrializados de forma a exportar, a vender, etc, etc. É um jogo muito divertido que eu gosto bastante, que é o meu número 4, Le Havre. E vamos para o top 3. E o meu número 3 é o jogo Colosseum. É um jogo de 2007 e um jogo não é da Days of Wonder, é o terceiro. Portanto, vocês estão a ver, sem dúvida. Antes, nesta altura, a Days of Wonder, em termos de, como é que ia dizer, em termos de produção, estava anos-luz de qualquer outra concorrente. Anos-luz. É um jogo do Wolfgang Kramer e do Markus Dubke. É um jogo de 3 a 5 pessoas, 10 ou mais anos de idade, e dura entre 60 a 90 minutos. Então, neste Colosseum vamos ser produtores de espetáculos na Roma Imperial, na Roma Antiga, onde vamos ter os nossos anfitriões, os nossos círculos, e vamos dar neles
vários tipos de espetáculos. Pode ser espetáculos de gladiadores, mas também poderem ser marchas, poderão ser corridas de quadrigas, pode ser o que for. E com isso vamos ganhar pontos. E o jogo tem vários mecanismos muito interessantes. Tem mecanismos de bidding, onde vamos tentar fazer o bid, fazer leiloar e adquirir vários tipos de artistas ou objetos que vamos necessitar para os nossos espetáculos, porque os nossos espetáculos vão dar pontos, mas necessitam de gladiadores, necessitam de cavalos, necessitam de bardos, necessitam de atores, necessitam de figurinos, necessitam do que for. E nós vamos adquirir. Mas também podemos fazer outra coisa, que é um jogo que também tem negociação. Muito ao género do Catan, mas é um jogo excelente, lindo, que acredito que vocês vão também gostar. E este Colosseum, excelente jogo. E é o meu número 3. E estamos a aproximar-nos do topo. Pois é o meu número 2. E qual vai ser? Puerto Rico. Pois é, Puerto Rico. É um jogo, é um clássico euro de jogos médios. Portanto, é um jogo do André Seifert, é um jogo originalmente da Alé, esta é uma versão brasileira especial. Portanto, isto é muito próximo do 10º aniversário, que é quase uma edição mítica. É um jogo então da Grow, mas originalmente da Alé. É um jogo para 2 a 5 jogadores, com 12 ou mais anos de idade, e dura mais ou menos entre 90 a 150 minutos. Em termos de mecanismos, em termos de jogo, é um jogo muito bom. É o meu número 2. É um jogo que, de alguma forma, tem alguma simplicidade. Porquê? Nós vamos então ter ações. Então é um jogo de escolha de ações. Cada pessoa vai poder escolher uma ação das que estão ainda disponíveis. Quando essa ação for escolhida, toda a gente vai fazer essa ação, e quem escolheu vai fazer um bónus, vai ter um bónus nessa ação, certo? Dependendo do número de jogadores, já é o número de ações diferentes que há. Até há algumas ações que são iguais, mas isso tudo depende do número de jogadores. Mas o objetivo basicamente do jogo, depois de escolher a ação, é criar novas culturas, porque nós vamos ser tipo empreendedores na ilha de Puerto Rico durante o período de colonização da Espanha deste país, onde vamos adquirir culturas e criar culturas para depois adquirir os bens dessas culturas de forma a exportar ou a vender, para construirmos edifícios que nos vão melhorar a nossa produção e a nossa venda e a nossa exportação desses bens, dessas culturas. E é uma criação, um engine building de pontos que nós vamos tentar melhorar vendendo, exportando, para ganhar mais pontos, para ganhar mais dinheiro, para melhorar então a nossa produção e a nossa exportação. É então um jogo super divertido, super interessante. É um bocado mais pesado do que estão aqui, mas é um jogo excelente. Ainda está, depois de quase 20 anos, porque é de 2002, portanto vai fazer 20 anos para o ano que vem. Depois destes 20 anos, ainda é um jogo muito adorado por muita gente, que ainda acho que tem pernas para andar, e acredito, quase tenho a certeza que vai haver ainda uma edição 20º aniversário deste Puerto Rico, que é o meu número 2. E chegámos ao número 1. Pois é. E vocês dizem, ok, então, o que é melhor que o Power Grid? O que é melhor que o Le Havre? O que é melhor que o Kylos? O que é melhor que o Puerto Rico? O que é melhor que o Colosseum? Não está fácil. Vocês estão aqui ambiciosos, talvez. O que é que ele vai escolher para o número 1? Pois é. O meu número 1 é The Pillars of the Earth. E não poderia deixar de ser um worker placement. Pronto, o worker placement talvez seja o meu mecanismo favorito, e este falo de uma forma
excelente. Eu adoro este The Pillars of the Earth, porque pronto, é um jogo então pronto, está aqui a dizer, pronto, está a Ken Follett, mas não é o Ken Follett quem fez isto, portanto é o Ken Follett, é baseado então no livro, na obra muito conhecida, muito boa deste escritor Ken Follett, mas é um jogo do Michael Reinbeck e do Stefan Stadler. Portanto, são dois grandes designers alemães. É um jogo para 2 a 4 jogadores com 12 ou mais anos de idade e dura entre 90 a 120 minutos. Eu adoro este jogo e este jogo tem montes de mecanismos muito interessantes. Esta é a versão da Mayfair Games, mas é em inglês, mas é um jogo originalmente da Cosmos. É um jogo que eu simplesmente adoro. É um jogo que tem não um tipo de colocação de trabalhadores, mas 2 tipos de colocação de trabalhadores. Portanto, na verdade, vamos ter trabalhadores que vamos colocar nos vários recursos, porque o objetivo disto é criar uma, que é a base também do livro, é criar uma catedral. Portanto, é criar uma catedral e vamos utilizar recursos, pode ser pedra, madeira e areia. Vamos adquirir esses recursos e também pode ser prata e dinheiro. E vamos adquirir esses recursos para depois transformar esses recursos em pontos. E então temos uma primeira parte de colocação de trabalhadores, que vai ser colocar trabalhadores nos vários locais de produção desses recursos, tá? Depois vamos ter uma segunda parte de colocação de trabalhadores, que vão ser as ações no tabuleiro principal. Portanto, vão ser ações como não pagar impostos, vão ser ações de mercado, vão ser ações de adquirir novos artesãos, vão ser de proteção vamos nos proteger contra eventos que podem ser bons ou maus, vão ser N tipo de ações também que podemos fazer. E depois, no final, vamos transformar esses recursos adquiridos em pontos utilizando cartas que fazem essa transformação de pontos. Tá? Transformam, por exemplo, 2 madeiras em 1 ponto, depois ou melhor, 3 madeiras em 1 ponto, depois vão melhorar para a versão 2 madeiras, 1 ponto, etc. Então vamos também adquirir, vai haver um build-up, uma melhoria dos nossos artesãos, eles vão sendo cada vez melhores, vão necessitar menos recursos para fazer mais pontuação. Portanto, é um jogo muito giro, que também tem uma espécie, um pouco de engine building, mas é mesmo adquirir recursos para transformar esses recursos em pontos e utilizar essas ações para melhorar adquirir esses recursos ainda mais. Portanto, é um jogo super divertido que, sem dúvida, não é pesado e é muito fácil de jogar este jogo. Felizmente, teve durante muito tempo out of print, mas felizmente há pouco tempo, se não estou enganado, em 2019, houve um novo print deste The Pillars of the Earth que vocês podem adquirir mais facilmente e que eu aconselho a adquirir se vocês gostam do worker placement e daquele mecanismo de transformar recursos em pontos quase diretos. É uma obra-prima muito boa este jogo, digno dos livros, assim se passa a dizer. É então o meu número 1, o The Pillars of the Earth. Estes são os meus 10 jogos favoritos de antes de 2010. Foi o ano em que eu descobri este hobby espetacular que muito me dá gosto e me levou, inclusive, a fazer estes vídeos para vocês. E muitas outras coisas que têm acontecido devido a isto. E, sem dúvida, estes jogos antes de 2010 são excelentes na mesma. Podem não ter os componentes deluxe, podem não ter serem super streamline, mas como vocês podem ver, muitos deles, destes que eu disse agora aqui, e muitos outros que não ficaram e não estão aqui, continuam a
ser excelentes nos dias de hoje, em 2021, que é o ano em que eu criei este vídeo. Continuam a ser staples icónicos neste anos e acredito que anos vindouros enquanto este hobby durar. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e por isso até ao próximo vídeo.